Oi, bem-vindo a essa aula. Nesse vídeo, nós vamos aprender sobre o alfabeto. É a nossa primeira classe, primeira aula, né, de português. Mas eu também faço esse comparativo com o alfabeto da língua portuguesa. Então, eu vou pronunciar as letras para que vocês já comecem a se familiarizar e quando for ler qualquer, né, coisa em português, saber pronunciar bem as palavras. Então vamos lá. Me colocar aqui para não ficar na frente, né? Então vamos lá. Bem, aqui eu pus a fonética da língua inglesa, certo? Vocês podem ver aqui. E aqui é a fonética da língua portuguesa. E para quem não sabe, a fonética nada mais é do que a forma como a gente pronuncia cada letra, né? Então a gente vê aqui que em inglês a gente pronuncia A, B, C, D, e aqui ó, você pode ver que é exatamente como você fala cada letra. Aqui acontece do mesmo jeito em português. Então, eu vou pronunciar para que vocês compreendam. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Certo? Então, vamos lá. O que é que a gente pode aprender mais sobre o alfabeto? No alfabeto da língua portuguesa, certo? As principais dúvidas são sobre essas letras que é K, W, Y, cedilha. Não estava no alfabeto, porque não é considerado uma letra, né? Nada mais é do que o C com o sinal diacrítico, né? Que é a cedilha, a gente chama de cedilha. Algumas pessoas chamam a própria letra de cedilha, mas cedilha é o sinal que a gente usa abaixo da letra C, certo? Então, por esse motivo, essa letra não aparece no alfabeto. E a letra K, W e Y, elas são letras estrangeiras, que fazem hoje parte oficialmente da língua portuguesa, do alfabeto da língua portuguesa, desde o atual acordo ortográfico, certo? O K é uma consoante que representa o som, K, lógico, o Y é uma vogal que representa o som da letra I, e o W pode ser consoante ou uma vogal. Dependendo da forma como é pronunciada, é uma consoante quando representa o som V, e é uma vogal quando representa o som U, certo? A gente vai ver alguns exemplos nas palavras. Não agora, mas futuramente. Tudo que vou fazer os primeiros vídeos bem simples e dentro de cada matéria que a gente vai vendo, claro que não dá para ver tudo num vídeo só de início. Então, a gente vai se aprofundando quando os níveis forem aumentando, porque as matérias são bem mais abrangentes do que eu vou apresentar nos primeiros vídeos, ok? Então, vamos lá. Com relação à letra L, veja que eu falei L, minha língua vai para cima, né? A letra L,
em português, passa a ter o mesmo som da letra U em alguns momentos, certo? É importante a gente lembrar disso, e eu vou dar alguns exemplos. E a gente tem alguns dígrafos. O que são dígrafos? Dígrafos, eu vou dar uma aula só sobre isso, lembrando, mas eu quis trazer por causa do fonema desses dígrafos que se tornam bem difíceis para as pessoas, principalmente que são nativas da língua inglesa. De pronunciar é bem difícil para eles, certo? Então, os dígrafos nada mais são do que duas letras, certo? Juntas, que representam apenas um som, quando juntam elas. Então, o LH, o CH, o NH, o RR, SS, GU, QU. Mas isso em algumas palavras. QU e o GU, em certas palavras, eles pronunciam as duas letras. Então, ele não será dígrafo, ele será dígrafo nesses exemplos. Então, a gente vai ler aqui as letras, as palavras que vocês vão compreender. Eu digo alho, alho, lho. Então, assim, eu vou mostrar a fonética, o aparelho da gente de falar, né? E vocês vão compreender como é que se pronuncia cada dígrafo, cada letra. Tem muito a ver com a forma que a língua se movimenta dentro da boca, do aparato da gente, né, de fala, e isso tem muito a ver onde vai colocar a língua, certo? Cada idioma tem como é que eu posso explicar? Uma dança diferente. A língua, ela se movimenta de forma diferente dentro da boca, em diferentes situações, em diferentes idiomas, certo? Por isso que certos idiomas para outras pessoas são bem difíceis, porque a gente tem que aprender a dançar essa música, né? A língua tem que aprender a se movimentar de uma forma diferente. E para pessoas que são nativas da língua inglesa, tem que entender que a língua portuguesa, ela é bem, a gente chama de nasal. Então, a gente usa bastante as letras, saem sons, ar, pelo nariz, quando a gente pronuncia determinadas letras. Então, por isso que é a parte mais difícil para as pessoas nativas de língua inglesa. E essa é uma delas, por exemplo. Ninho, 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 sai pelo nariz e as pessoas não conseguem. Consegue, mas tem uma certa dificuldade. Chuva, carro, então, dois R's se tornam um. Assistir, dois S's se tornam um. Águia, então a gente não escuta o som do U, e aquilo a gente também não escuta o som do U, não escuta o som do U, perdão. Entende? Já aqui a gente escuta o som do U, é essa a diferença. Tranquilo, tranquilo, não tranquilo. Tranquilo é em espanhol. Então, aquilo a gente não escuta o U, aqui a gente escuta o U. Tranquilo, a gente pronuncia o U. Então, vejam aqui como é que se movimenta a língua, certo? Então, eu trouxe esse desenho para que as pessoas entendam. A língua portuguesa, ele é mais
nesse palato aqui mole, por isso que sai o som pelo nariz, certo? A gente chama de palato mole. E a língua, quando eu falo o LH, alho, a língua vem para cá, certo? A língua vem para cá, ela toca esse palato duro, certo? Alho, alho, e vem mais para cá, entende? E aqui, quando eu falo NH, eu falo ninho, ninho, nho, 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 nho. Aí minha língua bate aqui no palato mole, entende? Então, o que eu estava querendo dizer é isso. A língua, ela se movimenta de forma... Por isso que a gente chama de língua. Na língua portuguesa, a gente chama de línguas. Línguas são, para o inglês, seriam language, né? Então, assim, a gente chama língua e não idioma. Geralmente a gente não usa idioma para falar, se referir os vários idiomas que existem. A gente usa mais língua, língua portuguesa, língua inglesa, língua espanhola, certo? Então, a forma como ela dança na nossa boca, como ela se mexe nesse aparato fonador, que a gente chama em espanhol, é dessa maneira que vai dançar e pronunciar determinadas letras de cada idioma. Então, seguimos adiante. Aqui algumas palavras que eu trouxe para a gente pronunciar, né? Em cada letra. Amor, é bem aberto o A. Beber, casa, tem um som do K. O C tem um som do K, certo? Em algumas, junto com algumas vogais, né? A vogal A, a vogal O e a vogal U. Já com a vogal I e E, não. A gente já vai falar mais com som de S, certo? Então, dado, elefante, faca, garfo, hindu, não tem som, a letra H pra gente. Indiano, kiwi, lavar, tá vendo? Nessa situação, a letra L tem som de L. Lá. Então, a língua bate aqui no céu da boca. Lavar, lavar. Ok. Pra gente não tem problema quando se trata de falar nessa situação, mas quando se trata em outras situações, a gente tem uma certa dificuldade porque o L tem um som de U. Então, vamos lá. Macaco, macaco, nadar, a língua vai para cá, o N, nadar, ovo, polvo, queijo, rato, mas depende, esse R depende muito, varia muito, se é da língua portuguesa de Portugal, se é de algumas regiões do Brasil. Nós temos 3 pronúncias para o R no Brasil. A gente tem esse R, rato, carro, nós temos também a pronúncia carro, igual que o espanhol, para algumas cidades, depende de onde você nasce, né, no Brasil. E tem algumas cidades do Brasil que vai pronunciar o R da mesma forma que o inglês, em determinados momentos, que se determinadas palavras o R está na metade da
da palavra como porta. Eu falo porta, mas pode ser que vocês escutem porta e pode ser que vocês escutem porta. Então, esse porta é de algumas cidades do Brasil, e então eu trouxe essa reflexão para vocês. A gente tem 3 tipos de pronúncias de R: porta, porta e porta. Porta é por aqui que a gente fala. Porta, a língua é vibrante igual o espanhol, e porta é que nem o inglês, né, de red. Então, continuamos a pronúncia de cada uma. Também, uva, viver, website, tem um som de U, nesse caso, tá vendo? Xícara, tem um som do CH, ok? E yoga, tem um som de I. Zangado, eu acho que na maioria das vezes tem o mesmo som em inglês, certo? Então é isso. Eu espero que tenham gostado e a gente vai ver mais exemplos disso, mais exemplos das palavras, porque, como eu disse, na letra L, por exemplo, a gente vê que entre quando ele está no meio da frase, no final de uma sílaba ou no final da palavra, a gente vai ver o L com som de U. Então, esses exemplos mais aprofundados a gente vai ver e vai aprendendo à medida que eu vier trazendo os vídeos. Então, eu vou dar só um exemplo fácil, que seria easy. Eu digo, o L está no final, então eu pronuncio com o som de U. Fácil. Certo? Então, é isso. Espero que tenham gostado e vamos dar sequência nos próximos vídeos com as próximas matérias. Tá bom? Bye!